Foi-se o tempo em que Lobão era só cantor, compositor e baterista. De mediador de debates em um programa da MTV, a repórter que não deu liga na atração A Liga da emissora Bandeirantes, ele voltou mais elétrico do que nunca após ter lançado um dos melhores discos da série Acústico MTV. E por onde circula muita eletricidade, a gente já sabe, o risco de choque é iminente. Com vocês, Lobão. Alô, rapaziada! Na verdade, eu sempre fui elétrico. Esse nome colou, porque em 2007 a gente fez o acústico, porque o brasileiro se amarra em acústico, né? Então, a palavra elétrico foi meio que assim, procurando show, aí a gente fez 1 ano, 2 anos de acústico, eu já estava, ótimo, legal, e queria trocar. Aí a gente falando lá no escritório, olha, eu não quero mais fazer acústico. Aí, então a gente abriu o elétrico. Tem o elétrico e o acústico, mas ninguém queria o elétrico. Então não quero acústico. Aí eu falei assim, então chega de acústico, vamos dizer assim, vamos botar uma turnê chamada Lobão Elétrico para afastar qualquer desinteressado. E aí o Lobão Elétrico, aí virou o Twitter Lobão Elétrico, aí virou quase um nome, né, Lobão Elétrico. E aí, enquanto eu não estiver fazendo apesar deste disco, do DVD, ele tem um nome em si, né, é Lino, Sexy e Brutal. Ele foi gravado, foi gravado no dia do Rock in Rio, em 1º de outubro, no falecido Palace. E foi uma sessão da meia-noite, estava emparrotado e a gente tocou 4 horas. Sensacional, né? Eu fui ficando bêbado, eu tive que tirar 3 horas do DVD, né? Aí a gente vai tirando as músicas, não sei o quê. A gente deu 4 bis. E aí é muito engraçado, você vai vendo meu estado alcoólico cada vez mais. Aí no final, eu não aguento mais tocar porrada, a gente termina o bis com uma música, uma balada, por tudo que foi. Aí no final, valeu, força para todos. Eu acredito que eu consegui administrar minha plateia. Eu não, assim, vou dizer que não tem, porque um dia aparece. Mas assim, é muito raro você encontrar pessoas, assim, um cara quarentão, saudosista, que dizer, eu namorei ouvindo sua música, é o pior tipo de público. O público te prega no passado. Ele só vai querer você pelas recordações que ele teve. Esse público, se você quiser crescer, é o público que você não deve aturar. E eu acho que o rock brasileiro, que eu falei tanto, as pessoas têm que se lembrar que eu falei do acústico, porque o acústico que eu falava era caça-níquel. O meu não era caça-níquel. O meu, inclusive, ele não tinha os meus maiores sucessos. Pelo contrário, eu aproveitei uma vitrine para botar 85% das músicas que, graças a Deus, me salvaram. Hoje em dia, Bambino, as pessoas cantam, Desde Tchada, A Vida é Doce, por causa disso. A vida é doce, depressa demais. A vida é doce, depressa demais. O que as pessoas falam, você faz rock ou faz MPB? Eu falo assim, olha, eu aprendi a tocar rock e acho que isso é o meu presente para MPB. Ou seja, eu acho que eu faço um tipo de música que eu gostaria que fosse MPB. O David Bowie fala, rock and roll is a fine art. Você vê que, na maioria dos garotos dos anos 60 que fizeram um grande sucesso, Mark Bolan, David Bowie, John Lennon, Mick Jagger, todos estudaram em escola de arte. Então, o rock aqui é visto ou como coisa velha, ou coisa de infanto-juvenil, ou coisa de nostálgica, enquanto que o rock é uma linguagem ultra sofisticada. As pessoas acham que tem 3 acordes. E eu acho que, de uma maneira ou de outra, o rock, desde os anos 50 até agora, foi o estilo que infinitamente aglutinou todos os outros estilos. E você sabe o que você pensa? Os produtores brasileiros, desde os anos 80 até agora, não deixam você fazer um disco de rock. Hoje em dia você vai fazer um disco, aí o cara da mixagem vem abaixo, a bateria abaixo, ou às vezes trocam a guitarra pro violão. E todo mundo dizendo, mas o brasileiro detesta a guitarra. Mas peraí, se detesta a guitarra, por que vão lotar todos os festivais de rock, vão ver Foo Fighters, vão ver Arctic Monkeys, todo mundo tocando assim? Quem são aquelas pessoas? Aquelas pessoas não gostam de rock. E o que é pior, porque você, como músico brasileiro, você recebe essa humilhação da produção musical, e aí quando chega na hora da rádio, você vai estar do lado do Foo Fighters, ele vai tratorizar você.
Porque o som, ninguém lá no Foo Fighters vai deixar você botar. E o que vai acontecer na hora do festival ainda vai ser pior. Porque você vai num festival internacional, você vai ter um palquinho desse tamanho, um sonzinho desse tamanho, uma luzinha desse tamanho, e ó, ninguém vai falar de você. Você está fadado, condenado ao oblívio. Não é? Então, esse é o panorama musical brasileiro atual. Então você vê, o rock não tem atitude. Se não tem atitude, não adianta tocar pesado e fazer cara de mal, porque não vai sair peido nenhum. É fantasia. Vira Restart, vira Ursinho Blau Blau, vira essas todas. E aí você tem isso no rock, que na verdade é um rock morto. Você não tem rock, você tem um entretenimento infanto-juvenil. Você não tem rock. Tem um samba MPB, tem umas cantrizes com nome duplo aparecendo aqui, são horrorosas, de uma mediocridade, tudo cantor de churrascaria. Né? Você vê a Maria Gadot, aquilo cantor de churrascaria, cara. Uma pretensão, uma empáfia, aqueles garotos ao redor dela escrevendo. Muito ruim, tem que entender que é ruim. Medíocre. Ela, Ana Carolina, aquele que é sub-Djavan, meio sub-Lu Santos. Pode ser pior. Pô, eu tô falando alguma coisa. Aí você pega, esse é uma MPB meio cafajeste, né? Aí tem MPB, tem MPB tipo Marisa Monte, uma mulher insípida, né? Detesto essa reverência tropicália. Eu detesto, eu acho que enquanto não tiver um movimento que faça sim para o que veio anteriormente, a gente não vai crescer. Porque os mais velhos, a MPB domina, a máfia do Dendê domina, os Buarque de Holanda dominam cultural e politicamente. Eles têm gente na imprensa, eles têm gente no governo, eles têm gente em todos os lugares e eles são cadáveres insepultos. Esses caras não fazem nenhuma há muitos anos. Ficam passando a mão no fulano e se rejuvenescendo vampirescamente através de falsos talentos. E que subscrevem esses falsos talentos que são ascendidos, ou seja, a lugares improváveis, você tá entendendo? E fazem do que querem. E eu fico pensando assim, pô, eu tô aqui há 35 anos, ainda sou tratado como um bêbado, como um drogado e como um palhaço. Onda na madrugada, silêncio na batida. É um best-seller. Você sabe que até hoje está vendendo... eu recebi um borderô agora, vendeu 5.000 cópias, cara, nos últimos 2 meses. Então, ele não baixou de preço, cara, ele continua vendendo. Então, realmente, fui nominado para o Jabuti, né? Eu acho que realmente ele me defende, eu fico muito orgulhoso. E cada vez mais, eu sei que eu vou prevalecer. A verdadeira, eu sempre falo isso. Cara, no confronto direto, eu falo, olha, eu não consigo ver nenhuma pessoa, nenhum artista no meio que possa sentar na minha frente e dizer, você não pode falar isso, porque não quero, eu desafio qualquer um que fala assim, você não pode, você não tem direito. Não tem. Você sente falta desse embate? Mas é óbvio, porque isso é humano. E isso, o embate, ele simplesmente mostra uma prova de amor. Porque você ficar em silêncio, você é um sonso, você é um cínico, você é um medroso, você não é um cara que está com bons sentimentos para a pessoa. Você simplesmente está com medo de... Isso não é generoso, isso não é bacana. Então, o embate das ideias, ele é a premissa da democracia. O atrito gera movimento, gera fogo, meu Deus do céu. E eu sempre falei, não é nada pessoal, sabe? Pô, fale de mim, fale-se. Eu sou nada e é isso que me convém. Sou o sub do mundo, o que será, que me detém. Eu vou escrever o próximo livro, né? Chamará desde já o Manifesto do Nada na Terra do Nunca. E eu vou falar muito sobre a Semana de 22, que está saindo 90 anos aqui. Está incólume no seu corolário. Todos ainda graçam o corolário de 22. Que é um absurdo. As pessoas, para serem brasileiras, se acham. Isso ficou enraizado a gente, como antropófagos. Então, a coisa macunaímica, ela ficou... não que eles tinham que fazer aquilo. O contexto da época era aquele. Sim. Tudo bem. Agora, você vê um Celso falar, sou antropófago e vou comer... Pô, que isso, rapaz? Século XXI. Aí você tem entranhado nos nossos intelectuais de esquerda, o brasileiro é pobre, ele tem inveja do pobre. O intelectual tem inveja do pobre. Aí, Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, preguiçoso, não gosta de trabalhar. E as pessoas forjam isso na nossa alma. É melhor deixar a onda passar. Às vezes é melhor virar a página e recomeçar. Mas você tem que assumir o seu poder, território.
E você não tem isso desde a Tropicália, porque os anos 80 não mijaram no poste. Os anos não marcaram território. Em julho de 84, o rock estava morto, antes da invasão do rock de Brasília. Por quê? O rock de Brasília, através dos Paralamas, ele fez o quê? Se juntou juntamente com a Tropicália. E formaram uma das panelas mais mafiosas que temos hoje. A Hermano Viana, o Caetano, o Gil, a Regina Casé, né? O pessoal do Baixo Gávea, porra, a Orquestra Imperial, toda uma turma. Uma turma que... E esses babacas ficam rejuvenescendo cadáver insepulto. Vampiro. Porque os caras ficam vampirizando a energia desses caras e os caras ficam puxando o saco desses caras, achando que esses caras são geniais. Porque não são. As pessoas pegaram um contexto histórico, nos anos 60, em que aquela repressão toda militar elevou a nomes aí, a estratosferas indevidas. Não, isso não rola, não. E eu sou o anjo exterminador desses caras, eles sabem disso, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que está aqui, que tem força, moral e condição de tratorizar todos eles, um por um. E o que vai acontecer? É o que vai acontecer. Infelizmente, porque eu não gostaria de fazer isso não, viu? Dessa forma, né, talvez, assim. Não, eu tenho que lançar a mão da minha potência, em vez de cantar, ter que... Michel. Porra, bicho, eu falei, não acredito. Eu posso te chamar de Michel ou de Teló? Pô, do jeito que você quiser, cara. Eu sou músico e escritor. Ponto. O resto é tudo me virando. O resto é para não deixar... Cara, se eu não fizesse essas coisas, no tempo que eu fiz, eu não estava aqui falando com você. Eu tive que fazer a MTV, eu tive que fazer televisão. Eu não gosto de televisão. Mas eu não podia. Sabe, no Lollapalooza, se eu saísse do Lollapalooza, eu tinha que aceitar. Foi no mesmo dia que eu disse não. Eu tive que dar sim para a Liga, pensando assim, pô, eu entro na Liga, vou fazer uma reportagem. Eu pensei que eu ia fazer uma pauta do Lollapalooza, mas imagina se alguém quis. Aí eu saí. Principalmente na hora que eles me mandaram para fazer uma entrevista bem sublinhado, sertanejo. Eu fiz e saí com o microfone, lapela, fui embora, nunca mais voltei até hoje. A hora que eu mais me fiz entender foi escrevendo um livro. Quando eu vou para a mídia é um desastre. As pessoas, mesmo que eu esteja sóbrio, está cheirado, fumou LSD, tomou maconha, as pessoas são malucas, é um bêbado, sabe? Você não tem como, em qualquer lugar, da mídia, assim, fora o fato que as pessoas não sabem de onde você vem, sabe? E fora o outro fato que me toma um tempo que eu não tenho, sabe? Eu pensei, falei assim, agora, tomara que eu não precise mais fazer esse tipo de coisa, porque eu vou agora investir, assim, se não der agora, cara, eu vou embora. Se eu não der agora, se eu não me estabelecer com uma pessoa que me respeitam aqui no Brasil, eu vou embora. Hoje é festa na floresta, toda tribo teia sol, toda tava ateia sol, só tomando água de coco, infeliz de quem tá triste. Mas você tem uns 160 milhões que me odeiam. Eu com toda certeza, posso te dizer o seguinte, se fizesse uma pesquisa de opinião, eu tinha certeza do seguinte, eu tenho praticamente certeza absoluta que eu sou o cara com o maior índice de rejeição no Brasil. Mais que Lula, Serra, pode botar todo mundo junto. Eu não conheço ninguém que seja tão odiado quanto eu. Mas também não conheço ninguém que seja tão amado também. Valeu, galera! Tenha um bom domingo! Muito amor no coração e